Olha lá, vamos avançar aqui para a próxima igreja, a igreja de Esmirna. E Esmirna a gente vai ver, né, que talvez a mensagem mais curta que a gente vai ter aqui das 7 igrejas. E basicamente a mensagem para a igreja de Esmirna não traz, assim, aos nossos olhos é uma mensagem difícil, né? Porque ali eles têm perseguição, eles estão sofrendo, eles são pobres, mas são ricos, e eles estão passando por uma situação muito difícil, tá certo? E aí Cristo diz ainda que ali eles vão ter uma tribulação ainda pior, mas que se eles permanecerem fiéis até a morte, eles vão receber a coroa da vida. E não é à toa que o nome Esmirna significa amargura, tá certo? Esmirna, a palavra mirra, ela deriva também de Esmirna e significa o quê? Amargura. E casa diretamente com a situação dos crentes nessa igreja. Tá certo? Esmirna, ela tinha um status de cidade livre. Ela foi um grande centro cultural, religioso e político e conhecida pela ciência e medicina que ali se desenvolveu. Uma cidade rica e excepcionalmente linda, chamada de a Glória da Ásia. Esmirna tinha uma relação especial com Roma e se tornou a primeira cidade no mundo antigo a construir um templo em honra à deusa Roma. Esmirna era o centro do culto ao imperador. Aí a gente já começa a entender por que a situação dos cristãos lá é tão difícil. Ó. Era o centro do culto ao imperador. Uma vez por ano, todo cidadão romano ele era obrigado a cumprir um dever religioso. Ele tinha que queimar incenso sobre o altar dedicado a César. Depois que ele queimava esse incenso, um certificado era emitido para ele. E quem se negasse a queimar esse incenso, participar desse rito, ele era ameaçado de morte. Havia uma grande presença também ali de judeus, muito hostis aos cristãos. Então, os cristãos eles eram acusados de serem canibais, ateus e infiéis ao governo. Você já imaginou isso aqui, Pedrão? Um cristão ser considerado ateu? Olha só, tá vendo? Os primeiros ateus aí foram cristãos, velho. Você vê, né? Qual que era a alegação que eles faziam? Como Deus é invisível, e vocês adoram um Deus invisível, um Deus que não existe, e vocês não adoram aqui a César, não adoram os deuses que nós adoramos, então vocês são ateus, porque vocês negam a divindade desses deuses para adorar um Deus que não existe. Então essa era a acusação dos cristãos, que eles eram ateus, por incrível que pareça. Tá certo? Eles eram acusados também de serem canibais, porque eles participavam da ceia do Senhor, tá certo? E lá na ceia do Senhor, né, comer o pão, beber, né, o suco da vide ali, que representava o sangue de Cristo, o pão representando o corpo de Cristo, para eles isso era canibalismo. Então, quando eles ouviam falar sem entender, né, sem ter o conhecimento, eles achavam que isso era canibalismo, inclusive acusavam os cristãos de sacrificarem crianças, etc. Como os cristãos não participavam desses ritos promovidos pela sociedade e pelo governo, eles eram considerados também infiéis ao governo. Então, olha só como o pano de fundo amplia o nosso entendimento da mensagem que é levada para Esmirna. Por que Esmirna, o povo lá, sofre tanto? Por que o povo, apesar de estar numa cidade que é considerada a glória da Ásia, era tão pobre ali? Justamente porque eles não se submetiam às práticas, às exigências do governo, da sociedade. Tá certo? Eles eram completamente fiéis a Deus. E por conta disso, eles sofriam sanções econômicas, eles eram perseguidos, muitos morreram. Tá certo? E aí a gente começa a entender um pouquinho melhor o porquê dessa mensagem para eles. E por que, né, que Cristo ali, quando ele vai fazer a sua exortação, ele diz, ó, não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar algum dentre vós para ser dispostos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Né? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então a gente começa a entender um pouquinho melhor por que das mensagens de Cristo para cada uma dessas igrejas. Então olha só lá, como Cristo se apresenta a essa igreja. Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Qual que é a maior preocupação dos crentes em Esmirna? É a morte, tá certo? Eles eram perseguidos, eles eram rechaçados, eles eram excluídos. Então qual que é a maior preocupação, né, de um cristão que é pai de família, que tem os seus filhos, que tem a sua esposa? É o quê? Ele morrer, ou matarem os seus filhos, ou matarem a sua esposa. E é por isso que Cristo vem e se apresenta para essa igreja como aquele que é o primeiro e último, ou seja, aquele que é eterno. E aquele que esteve morto, mas tornou a viver e vive para sempre. Cristo se apresenta para essa igreja sabendo do medo que ela tem da morte. Mas ele mostra, ó, eu venci a morte.
E se eu venci a morte, vocês também podem vencer. Então isso é fantástico, né? Cristo se apresentando como aquele que venceu a morte. Né? Os crentes em Esmirna, quando recebem essa mensagem, eles são confortados. Porque eles sabem que se o seu Senhor vive, eles também vão viver. E depois a promessa que Cristo faz para essa igreja também é maravilhosa, porque ele diz, ó, ser fiel até a morte. Ou seja, Cristo não está falando que eles vão ser libertos da morte, percebe? Cristo não está falando que eles vão ser libertos das provações, das tribulações, mas qual que é a promessa dele? Ser fiel até a morte e dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Essa coroa da vida ela é destinada apenas aos vencedores. Né? No mundo ainda que prega, né, uma série de coisas que Deus quer o seu bem, Deus quer o melhor para você, Deus quer o seu sucesso, né? Eles fazem de Jesus um coach. A gente percebe aqui que Deus, em determinadas situações, ele não vai aliviar o sofrimento. Ele vai permitir que o sofrimento venha. Mas a promessa dele é que ele vai estar conosco junto quando nós estivermos passando por este sofrimento. E que, ainda que a morte chegue, a morte não é o fim. Porque assim como o nosso Senhor vive para todo sempre, aqueles que o aceitarem e o receberem na sua vida também viverão. Essa é a mensagem para Esmirna. Né? E lá tem a promessa, né? Ao vencedor de nenhum modo sofrerá o quê? O dano da segunda morte. Ou seja, ainda que muitos viessem a morrer, né? Essa morte aqui, que a gente tem, a morte natural, aqueles que permanecerem fiéis a Cristo, eles não receberão o dano da segunda morte, que é a morte eterna. Tá certo? Depois a gente vai destrinchar melhor esse assunto no decorrer do livro de Apocalipse, mas a Bíblia ela trata essa morte natural aqui como a primeira morte. Tá certo? É a primeira morte. Por que é a primeira morte? Porque aqueles que são fiéis a Cristo, eles vão ressuscitar. Tá certo? Mas aqueles que permanecerem no seu caminho de pecado, não abandonarem seus maus caminhos, eles vão sofrer o dano da segunda morte, que é a morte eterna. Então aqui a promessa de Cristo, ela é esplêndida. Ela vai totalmente de encontro à necessidade dessa igreja, que é a igreja da amargura. Tá certo? A igreja que está sofrendo, a igreja que está sendo perseguida, que está sendo humilhada, que está sofrendo com martírio. Mas a promessa do nosso Salvador ela é muito maior.